Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma visita hoje à noite? Você é convidado a nos acompanhar. Qual história poderia nos contar hoje? Deixe nos comentários a sua paróquia e também as suas perguntas. E não esqueça de compartilhar a nossa live. Deus a abençoe. Deus o abençoe. Deus nos abençoe. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom que você está aí conosco nessa quarta-feira, 14 de abril, e o tempo vai passando, né? Nós começamos lá em final de janeiro, já o calor já se foi, né? E nós estamos aqui, firmes e fortes, e agradecemos a sua companhia nessa noite. Vou pedir já que o pessoal deixe nos comentários aí de onde está participando, de onde está assistindo, e também que compartilhe a nossa live, né, para que mais pessoas possam ter contato e saber da nossa transmissão nessa noite. Boa noite, Manuel Jesus. Boa noite, Lupe. Boa noite, amada Tininha. Né? Depois, quando eu falar pela primeira vez, eu vou fazer um comentário a respeito de todos os amores, né, que estão na tua volta e que passaram o dia assim, dizendo assim, mas hoje a Tininha não posso perder. Então tá, boa noite, meu amigo Lupe. Eu ia dizer, olha que os Lorencianos já começaram a aparecer, Tininha. Opa, boa noite, coisa Tininha. Boa. Boa noite, Lupe. Boa noite, Manuel. Boa noite, povo de Deus. Que bom, irmãos e irmãs, a gente poder estar junto, né? Apesar de cada um na sua casa, mas ao mesmo tempo juntos, né? Para conversar um pouquinho, contar histórias sobre essa exortação tão bonita, né? A alegria do amor. Amor é sempre bom da gente falar. Então nós vamos hoje conversar sobre um tema muito especial, que é uma exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, que está completando 5 anos. Quem tem aí pode... o Manuel também está com o dele ali, a Tininha está com o dela. Então, quem tiver, pode pegar o documento que nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse documento, que já tem 5 anos, mas que o Papa até proclamou, ao completar esses 5 anos, um ano especial, né, Família Amoris Laetitia, exatamente para trazer e recordar o povo dessa encíclica tão especial, dessa exortação apostólica tão especial. Até mesmo agora estava acompanhando, né, quem está acompanhando também a Assembleia Geral da CNBB, né, ontem, se eu não estou enganado, Dom Ricardo fez também uma fala sobre esse ano especial da família Amoris Laetitia em comemoração a esses 5 anos. Tininha, mas primeiro, conta para nós qual é a tua aproximação com a temática do estudo das famílias, do matrimônio, para quem está nos acompanhando, porque a gente conhece a Tininha, que, né, circula belíssimamente e nos ensina muito sobre liturgia. Claro que matrimônio e liturgia tem muitas aproximações, né? Mas nesse sentido do matrimônio, Tininha. Então, quando eu fiz teologia, né, lá no início dos anos 90, eu me apaixonei por liturgia, e claro, e dentro da liturgia são inúmeros os campos para a gente trabalhar, mas eu optei por aprofundar um pouco a questão na teologia da presença da mulher na igreja. E quando eu fui fazer a especialização lá em São Paulo e depois o mestrado, sei lá, por essas razões, assim, caiu na minha mão o ritual do matrimônio e o ritual adaptado do matrimônio. E eu me apaixonei, achei que valia a pena fazer um trabalho nessa linha. E o presbítero Cláudio, na época, foi quem mais me incentivou a trabalhar a questão do sacramento do matrimônio. Então, desde aí, né, lá se vão desde 94, que eu tenho trabalhado muito essa questão do sacramento do matrimônio. Liturgia, mas especificamente a dimensão do sacramento do matrimônio. Ultimamente eu tenho ajudado, né, já há algum tempo, na Unisal São Paulo, em curso de pós-graduação, onde eu também trabalho o sacramento do matrimônio.
E em várias outras formações a gente tem trabalhado também. Então, a celebração litúrgica, sim, mas também a história, a evolução, né, a concepção do sacramento do matrimônio desde o Antigo Testamento até hoje. E tem muitas aproximações muito bonitas com o que a gente vive. Tá bem. Manuel? Vamos lá, olha aqui. A Maria Fani já está cumprimentando, a Yara também, a Tânia também. E o Andrei está dando boa noite, agora é tempo de ser igreja, paz e bem. Eu quero falar do Andrei depois a respeito de um material que ele sugeriu, o Legado Italiano, que está na Netflix, né, para sugerir para vocês assistirem nesse tempo de pandemia. Rosa Maria Pinto Ferreira cumprimentando. Eliane querida Silva... Rosa. É Lorenciana. Como disse o Lupe, começou a fila dos Lorencianos. Todos muito bem-vindos. Eliane Silva, tá todo mundo na beira da praia, assim, acompanhando agora, ó. Eliane Silva Santana, boa noite para todos, na paz de Cristo. Ordalina do Amaral, boa noite, paz e bem. Também de São Lourenço? Também Ordalina. Jandina Correia, boa noite, paz e bem, paróquia São Francisco de Paula. Tia Bia da Silva Ferreira, boa noite, Manuel, Lupe e querida Tininha. Olha só, tia Bia. Beijo no coração. Yara Cardoso, boa noite a todos. Tânia Goulart, boa noite. Maria Bederode, boa noite a todos. Maria Laura Vanderlan, boa noite a todos. Adriana Andrades cumprimentando. E o Tânia Goulart, paróquia Santa Terezinha. A dona Leia Maria da Fonseca, Deus abençoe a todos. Eu acho que hoje a dona Leia vai escrever menos, porque ela fez a segunda vacina hoje, né? Então, né? Dona Leia, que bom, que bênção, né? Que seja tudo de bom. Tudo de bom. Né? Tudo de bom. Maria Bederode, paróquia Santa Terezinha. E a gente vai continuar depois, porque tem uns quantos, né? Até o nosso referencial já está por aqui. Tininha, vamos ver. Aqui, ó, a Maria Fani. Hoje não posso perder um minuto. 3 amores. Pode queimar a comida. Boa noite, meus amores. Chegou o dia do sofá com nossa linda e amada Tininha. Bem-vinda à Paróquia Aparecida. Olha só. A linda é pelos olhos dela, né? Lindos são os olhos. Padre Martinho Lenz, boa noite a todos. Boa noite, nossa querida Tininha. Querido Martinho. O Padre Martinho é uma bênção, está sempre conosco, né? Sem dúvida. Gisele da Costa Galho, boa noite, seja bem-vinda, Tininha. Adoro essas lives, Manuel Jesus e Lupe. Jane Cristina Nebel, boa noite, Lupe, boa noite, Tininha. Adriane Andrades, boa noite a todos. De Bagé, Adriana. Carmen Barbosa, boa noite a todos. Adriane Fernando Vieira, boa noite, paz e bem. Roselaine Franco, boa noite a todos. Tioca Mesquita, boa noite, Manuel, Lupe e Tininha. Dona Leia, olha o braço, Dona Leia. Boa noite, querida Tininha. Nesse partilhando, e como tu ressaltastes, o povo de Deus. Verdade, Dona Leia. Rosa Carnim, olá, abençoada noite, queridos amigos. Saudades e grande abraço. Depois eu vou continuar os demais. Olha aqui, ó, eu estava brincando no início, né, mas impressionante, como desde ontem, né, as manifestações a respeito da Tininha, né? Começou pela primeira mensagem, nem foi mensagem, né? Ontem, quando eu comentei com o meu chefe, com o Lupe, né, ele diz assim, né, como é que ele disse? Primeiro ele disse que pegar... grande admiração pela Tininha, né? Aí depois, hoje de manhã, quando mandou recíproco. A nossa querida Tininha. Aí eu digo assim, bom, então eu estou cercado por queridos, né, e admirados, porque a Tininha e o Lupe são de minha admiração. E aí, claro, o confete voltou, né? Mas sabe como é que é, né? Sabe como é que são essas coisas. Depois, a Vini disse que ama essa convidada. Eu digo, que legal. O amor é recíproco. E depois a irmã Bernadette, que está lá no Paraná. Bernadette Sturm. Mandou dizer que só estava esperando pelo horário, né? Agora há pouco ainda mandou mensagem dizendo, estou esperando. E eu mandei dizendo, estamos entrando no ar, estamos chegando na sua casa, né? Gente, então posso fazer uma partezinha? Claro. Olha, gente, eu agradeço, mas assim, imensamente a irmã Bernadette. Porque se eu estou aqui hoje, ela é uma das grandes responsáveis por isso. A Bernadette, ela nos acompanhava na Pastoral da Juventude. Isso. Foi uma das grandes incentivadoras da gente aprofundar, de estudar, de ter formação. Então, Bernadette, beijo no coração, minha querida.
Nós todos temos muita saudade da Bernadette, né? Ela fala muito do Reinaldo, né? Do Tillman, né? Porque era do grupo que estava na pastoral da juventude naquela época. Da juventude. Né? Então, olha, carinhoso beijo, Bernadette, né? Que tudo de bom esteja acontecendo contigo e com as tuas irmãs aí no Paraná. Verdade. Minha amiga Tininha, que bom te encontrar, que bom que tu esteja hoje conosco. Vamos começar a conversar sobre a Amores Letícia. Na verdade, eu disse pro Lupe, estava falando para a Tininha, né, que a gente podia ter explicado um pouco melhor, assim, que o documento, claro, o documento de 5 anos, como o Lupe bem ressaltou, né, que ele tem como fulcro a questão da família. Né, e era isso que nos interessava, que a gente começasse a conversar a respeito dessas questões familiares, porque o pessoal fala muita coisa, assim, né? Não, esse momento é um momento importante para que a família se encontre em casa e que as coisas aconteçam, que volte a fazer igreja em casa. Não, para aí, o documento tem uma série de coisas falando a respeito das proposições, né? Mas também falando a respeito dos problemas da família. Tininha, tu tinhas pensado em fazer uma espécie de uma síntese do documento. Apresenta para nós? Claro. Mas antes eu vou pedir permissão para a gente fazer de uma forma muito breve, tá, gente? Prometo que eu não vou ser chata, vou ser bem breve. Tininha, desculpa. Tu tinhas dito que antes tu queria contextualizar. Né? Isso, tu queria né? trazer os documentos da igreja a respeito. Por favor. Então, assim, eu queria só lembrar que quando a gente fala do sacramento do matrimônio, porque sacramento do matrimônio e família estão intrinsecamente ligados, né? Então, vejam, no Catecismo da Igreja, nós temos do número 1601 ao 1658, que trata especificamente do sacramento do matrimônio. E no Código de Direito Canônico, nós temos do cânon 1055 ao cânon 1165, tratando sobre o sacramento do matrimônio. Então, para começar assim, esses dois documentos, que são referências para nós dentro da Igreja Católica, eles tem vários números que tratam sobre essa questão do matrimônio. É importante a gente ter essa referência, tá? Depois, se nós, às vezes a gente escuta, né, assim, documento Amores Letícia, né, a alegria do amor, é tudo de bom, sem dúvida, mas não é o primeiro documento do magistério da Igreja sobre a questão da família. Então, eu queria recuperar, assim, que desde o Vaticano II, não vou nem olhar para trás, tá, gente? Vamos olhar do Concílio Vaticano II para cá, né? Nós temos Sacrosanto Concílio, de 1963, Lumen Gentium, 64, Gaudium et Spes, 65, que tratam, que têm em seus números, vamos dizer assim, tem alguns números que focam a questão da família. Então, acho que esses 3 documentos já falam sobre isso, né? Depois nós temos a Familiaris Consortio, que é um documento do Papa São João Paulo II, de 81, a exortação apostólica. Nós temos a Carta às Famílias, São João Paulo II, de 1994. E aí, coincidentemente, nós temos também em 94, nós temos o Ano Internacional da Família, também, né, chamado, vamos dizer assim, provocado por São João Paulo II, e nós temos no Brasil a campanha da fraternidade que vai tratar sobre o tema da família. Vocês lembram? Família, como vai? Que também tratava da questão do tema da família, isso em 94. E mais recentemente, em 2016, então, nós temos o documento Amores Letícia, que trata da alegria do amor com o foco na família. Né? Alegria do amor na família. Então, rapidamente, assim, só para a gente situar, né? De lá para cá, a gente teve, ao longo, com um intervalo de 27 anos, nós tivemos 2 anos dedicados pela Igreja à família. Primeiro ano da família em 94, Gravíssima Sane, e 2021, Família Amores Letícia. Né? Isso não foi 94... desculpa, não foi o encontro mundial das famílias aqui no Brasil? Não foi em 94 mesmo? Lembra que o Papa João Paulo II teve... Sim, e que nós tivemos representantes de São Lourenço, da Isso, de São Lourenço, Fátima, que foi ao Rio, né? E que agora, esse ano da família, vai concluir também com em junho, se não me engano, 26 de junho de 22,
com o 10º Encontro Internacional das Famílias, que esse ano que vem vai ser em Roma, né? E que em 94, em função da CNBB ter trabalhado também a campanha da fraternidade, também foi no Brasil, no Rio de Janeiro. Bem lembrado, bem lembrado. Então veja, gente, como que a igreja tem um cuidado muito grande com relação à família, né? Como tem se preocupado também com essa abordagem, considerando não só a família como uma célula máter da sociedade, né, como se diz na questão mais jurídica, né, mas olhando a família como esse grande reduto onde acontece a evangelização, onde se expressa de uma forma tão bonita e tão forte o amor de Deus pelo seu povo, o amor de Cristo pela igreja. Acho que isso é chave para nós entendermos, né? As nossas famílias são o espaço onde esse amor de Cristo pela igreja é assumido na fragilidade e na beleza do humano, que se reveste do divino a partir, né, do sacramento, dessa visão sacramental. Então, acho que o Papa Francisco ele nos chama muito para isso, né? Para nós reconhecermos que na nossa fragilidade se revela a beleza do divino de Jesus. Acho que isso a gente não pode perder de vista, né? Que bom. Então, vamos só dar um tempinho assim para a gente poder ver, porque senão vai ficar muita mensagem aqui e aí tu já continua sobre Amores Letícia. Vicky Rua Silva cumprimentando, Rosa Cardim cumprimentando, Padre Tarcísio Souza. Querido! Padre Tarcísio está agora até de padeiro. Hoje ele deixou um pão aqui. E o Eduardo de motorista, né? Agora o Eduardo que e a Silvana. Que dupla, né? Que dupla. Né? Só podia. Né? Mas o Eduardo, como diácono, servido. Diaconia. Uma belíssima dupla, né? E muito queridos amigos, assim, estão sempre com a gente, né? Bom, Padre Tarcísio, boa noite. Feliz por poder participar assistindo por mais uma live. Que maravilha ouvir minha professora Tininha e na companhia dos amigos Lupe e Manuel Jesus, o decano da pastora da Arquidiocese de Pelotas. Mais alguma coisa? Sem comentários. Sem comentários. Beijos para a Tininha. Tá, isso a gente dá. Beijos, né? querido. Isso se o Júlio deixar, a gente dá um beijo para ela depois. Maria Zaira Nunes da Silva, boa noite, meus queridos amigos, paz e bem. Sejam bem-vindos aos nossos lares. Maria Zaira, que bom. Hoje, como a gente sempre diz, né, nós estamos pegando a Tininha pela mão e estamos levando até a casa de vocês, né? E hoje o assunto é família, então a gente vai visitar a família. Ciduana, apareceram. Ciduana Neves e Eduardo, boa noite. Elinice Nunes Galas, boa noite, noite abençoada com a Tininha como convidada. Lupe e Manuel capricharam nesse convite. De fato, acho que a gente, né? Bom, para nós é um privilégio sempre ter a Tininha, né? Com certeza. Leonice Camacho, minha mana, boa noite, amigos. Abençoada live, abraços. Janira Soares de Oliveira, boa noite. Seu Armando Alfredo Jekyll, boa noite ao trio Tininha, Lupe e ao decano Manuel Jesus. Até o senhor, seu. Quisquetantem abuterium, né? Como diria o romano aquele, né? Vicky Ruas, Tininha querida, Manuel e Lupe, sempre impecáveis compartilhando. Deixa eu te arrumar, né? O Vicky. Zilá Machado Vieira, boa noite, Manuel, Lupe e Tininha. Cleiva Paulsen, boa noite, paz e bem. Olha aí. Doris Campos, boa noite, paz e bem. Sérgio Weisman, boa noite, bom programa para todos nós, paz e bem. Tininha, eu tinha te pedido e vou acabar, né, fazendo então duas perguntas, né, que normalmente a gente se reveza. Né? Nos faz uma síntese, assim como tu tinhas pensado do documento Amores Letícia. Então tá, vamos lá, gente. Primeiro, o documento, né, ele se distribui em 9 capítulos. Esses 9 capítulos estão distribuídos em 325 parágrafos, né, e conclui com a oração, que depois a gente vai também rezar uma parte dela no final. E ele foi dado em 19 de março de 2016, não por acaso na solenidade de São José. Né? E aí, 5 anos depois, em 19 de março de 2021, temos a abertura oficial do Ano da Família. Né? Então, acho que ajuda a gente a entender também um pouquinho essa metodologia, né? E pedagogia, podemos dizer assim, da igreja, né? De, nesses momentos chaves, recuperar também a partir do olhar, né, de São José, que é uma figura tão querida para todos nós na igreja. Né? Como é que o documento está estruturado? Então,
uma premissa, que é uma introdução, nós temos 7 parágrafos que introduzem o documento, e que já deixam muito claro que é um documento, vocês vão me permitir usar essa expressão, pé no chão. O que o Papa Francisco fez? Ele recuperou, nesse documento, as conclusões dos 2 sínodos da família, de 2014 e de 2015, e também várias outras reflexões e orientações dos seus predecessores, né, principalmente do Papa São João Paulo II, e ele recupera isso, mas com um olhar para a nossa realidade familiar. E acho que isso ele é muito devedor da figura muito humana do Jorge Bergoglio, porque ele olha a família não como uma instituição ideal, aquilo que é o que se espera da família, mas ele projeta o que se espera, mas ele olha a partir do real, da realidade que nós temos, das nossas fragilidades como família. E aí, né, meus caros e queridos irmãos e irmãs, todos nós batemos no peito e reconhecemos que nas nossas famílias nós temos fragilidades. E ele não está dizendo que essa fragilidade está fora da misericórdia de Deus. Pelo contrário, todo documento ele vai trabalhar nesta ótica da misericórdia de um Deus que abraça a fragilidade da família humana, mas quer que a família humana também cresça para o seu melhor, né? Chegue naquilo que ela foi gerada e foi desejada e foi sonhada por Deus. Então ele começa, capítulo 1, a luz da palavra. Então o documento começa a partir da palavra de Deus. E ele vai fazendo essa reflexão, principalmente, né, Salmo 128, mas trabalhando textos do Evangelho que acompanham a caminhada da família. A palavra de Deus que vai se fazendo carne. E ele vai mostrar nesse primeiro capítulo várias famílias, as famílias que compõem a Bíblia, as gerações, as histórias de amor e, ao mesmo tempo, as histórias de crise e de sofrimento das famílias bíblicas. E com isso ele já vai mostrando, olha, já vai sinalizando que o documento vai tratar de todos os campos, de todos os horizontes das famílias, com as suas virtudes, mas também com os seus limites e com as suas fragilidades. Então isso nós temos no capítulo 1. No capítulo 2 nós temos a realidade e os desafios das famílias. E aí ele vai fundo, né? Vai olhar também, fazer como que, não diria uma análise de conjuntura, né? Mas ele vai trabalhar esse binômio que está em nós, em todos nós, né? O medo da solidão, que faz com que a gente tende a procurar uma parceria, um parceiro, e ao mesmo tempo o medo de se deixar, de certa forma, cooptar pelo outro, né? Que o outro tome conta e que a gente perca a possibilidade da realização individual. Então, esse medo do ser humano, né, de se tornar, de certa forma, subserviente ao outro. A solidão e o medo caminham juntos. E ele vai, então, nos ajudar a entender a beleza que é a gente se tornar família no entendimento de que nós somos chamados para formar um eu plural e não um eu singular. A solidão está no eu singular e não no eu plural, né? Quando esse plural é aberto também para esse olhar a Jesus, olhar a fecundidade da vida, né? Que é o capítulo 3, o olhar fixo em Jesus, a vocação da família. E aí ele vai trabalhar muito, são aproximadamente 30 parágrafos, a questão da sacramentalidade, da indissolubilidade, da fidelidade da família e dos desafios para se viver isso nos dias de hoje. Mas que isso é a vocação da família. Então, repito, o Papa não está ele não está de forma alguma abrindo mão daquilo que é o ensinamento da Igreja em relação à fidelidade, à indissolubilidade, né? Não está dizendo que o divórcio é bom, muito pelo contrário, coloca o divórcio como uma grande chaga da família humana. Mas ele reconhece que o divórcio está aí, e que nem sempre as pessoas chegam ao divórcio só porque querem, mas porque há um conjunto de fatores externos que muitas vezes levam a isso. E que nós precisamos ter o carinho e a amorosidade de poder acolher essas situações. O amor no matrimônio, que para mim o capítulo 4 é um dos capítulos mais bonitos que tem, né? É um grande poema
ao amor, nós podemos dizer assim, né? E ele parte da 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7. Então, esse grande hino, né, de São Paulo, e aonde ele vai trabalhar todo o capítulo 4 no amor no matrimônio. E em decorrência do amor no matrimônio, o capítulo 5 vai trabalhar o amor que se torna fecundo. Então, se tu ama, e esse amor é verdadeiro, é um amor que se abre, é um amor que se torna fecundo, e aí vem a fecundidade, mas a fecundidade, né, dos filhos que são queridos por Deus, da abertura, não só para os filhos biológicos, mas para uma grande teia, né, muito maior, daqueles que vão se aproximando dessa família e vão sendo acolhidos pela família. E aí nós podemos, né, pensar nós, né? Quantas pessoas fazem parte da nossa família? Eu lembro que lá em casa, né, assim, nós morávamos na praia, era uma casa simples, né? Mas como era bom poder acolher as outras pessoas. A minha mãe e meu pai tinham isso muito forte neles, né? A casa como uma porta aberta para acolher. E a mãe gostava muito de acolher os nossos amigos, tanto os meus quanto os da Maninha, tanto que às vezes os guris, né, não tinham lugar para fazer churrasco, iam fazer churrasco lá em casa. Não era nós não participávamos, eles só usávamos, né, os fundos, né, não tinha nem, era uma churrasqueira feita com tijolo, e eles se reuniam lá para poder fazer o churrasquinho, porque nas casas deles as mães não permitiam, então eles iam lá para casa para fazer. E isso foi uma coisa muito bonita da mãe e do pai que passaram para nós também. Né? Eu e a Maninha gostamos muito de acolher, da casa aberta, de ter as pessoas juntas. Acho que isso a gente aprende em família também. Então, famílias, vamos ensinar as crianças, os nossos jovens, né? Vamos acolher os amigos dos nossos filhos. Porque quando eles estão nas nossas casas, nós sabemos onde eles estão. Esse fecundar maior, né? Depois, o capítulo 6 vai trabalhar a questão de algumas perspectivas pastorais. E aí, esse capítulo ele é muito voltado para duas situações. Para a preparação dos noivos e para o acompanhamento dos casais nos primeiros anos do matrimônio. Então, eu sugeriria assim, que, principalmente, quem trabalha, né, nos encontros de noivos, quem trabalha na preparação, leiam esse capítulo. Leiam todo o documento, claro, né? Mas o capítulo 6, leiam com um olhar mais profundo, né? Porque ele vale a pena. O capítulo 7, reforçar a educação dos filhos. E aí, Manuel e Lupe, né? Nós temos vindo muito falar a questão da educação, né? Nós todos somos ou fomos professores, né? E às vezes a família tende a achar que a responsabilidade pela educação dos filhos está na escola, está na universidade, a educação religiosa está na catequese, né? E o Papa vai lá e dá um puxão de orelha bem forte, né? Dizendo, mas reforçar a educação dos filhos. A família é responsável primeira pela educação dos filhos. E a gente não pode abrir mão disso, né? Quando a família abre mão, ela perde, vamos dizer assim, não é perder as rédeas no sentido de ter os filhos presos, né? Mas ela perde a possibilidade de estar junto na formação dos seus filhos, né? Na formação ética, na formação da família, na formação dos valores que precisam ser passados às outras gerações. No capítulo 8, eu já estou chegando no final dessa síntese, né? O capítulo 8 é talvez o que deu mais sofrimento ao Papa, né? Porque foi o capítulo que foi mais, assim, criticado, né? E, tristemente por muitos irmãos nossos, irmãs nossas católicas, né? Porque é o capítulo que aborda o acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. E aí entra a questão dos casais de segunda união, né? Os casais em situação irregulares, os casais homoafetivos. E o olhar que o Papa dá. Gente, aqui eu quero frisar. Em nenhum momento o Papa diz que aceita outros modelos, que então agora não é mais sacramento do matrimônio, então não é nada disso. O que o Papa Francisco nos pede de modo muito veemente aos padres, né, aos pastores, que a gente saiba ouvir não com esses ouvidos apenas, mas ouvir com o ouvido do coração, né? Afinar o ouvido do coração para poder ouvir essas realidades dessas pessoas. Desses irmãos e irmãs, às vezes, tão sofridos e tão excluídos
da sociedade que às vezes na igreja também não encontra espaço. Está bem, não vão poder participar da comunhão, não vão poder participar da confissão, sim, mas eles podem ser ouvidos, nós podemos acolhê-los, nós podemos integrá-los em tantas pastorais da igreja, eles podem nos ajudar, sim, e o Papa, inclusive, abre para discutir, para enculturar, para olhar a realidade de cada diocese, de cada paróquia, de cada arquidiocese, que os párocos possam estar junto com esses casais, com essas famílias acompanhando. Então, é muito importante. Tá? Ele não determinou nada, ele pediu para a gente abrir o coração para acolher. E, por último, no capítulo 9, nós temos a espiritualidade conjugal e familiar. E aí, muito bonito, né? Porque ele diz assim, toda a vida da família é um pastoreio misericordioso, é um cuidar misericordioso. Então, a espiritualidade da família tem que partir da perspectiva do cuidado uns dos outros. Nós cuidamos porque amamos, e porque amamos nós cuidamos. É um pouco nessa linha, né, que vai o documento Amores Letícia. Se vocês... É belíssimo, gente. Né? Vale muito a pena. Por isso que eu só vou fechar aqui dizendo, né, que o Papa também nos pede, né, para a gente ter esse olhar, que essa experiência da pandemia, onde a gente fala tanto, né, a importância dos laços da família, né, a importância do papel central da família como igreja doméstica. E a gente fez muito essa experiência agora, né, de rezar em casa, de fazer celebrações em casa, agora na Semana Santa, né, de prepararmos alguns ritos, de prepararmos alguns símbolos, né, que nos ajudassem também a perceber e a mostrar. Eu, pelo menos aqui em casa, né, coloquei na janela a cruz, coloquei jarro, coloquei vela, quer dizer, aqui tem uma família cristã que está celebrando a Páscoa, sim, somos uma igreja doméstica. Né? Não podemos estar lá no culto público, né, no culto da igreja, mas podemos sim rezar. E aí, eu acho que é importante a gente recuperar Evangelho de João 10:10. Jesus diz o quê? Eu vim para que todos tenham vida. Gente, Jesus não disse eu vim para que todos tenham missas, cultos e sacramentos. Ele disse que é para ter vida. Por isso, cuidado, né, com a vida. Participar da missa, participar do sacramento é vida para nós, sem dúvida. Imagina eu como liturgista, jamais vou dizer o contrário, né? Mas eu preciso ter vida para poder celebrar. Se eu não tiver vida, eu não vou poder celebrar. Eu e os irmãos e irmãs de caminhar. Eu acho que é essa perspectiva que o documento nos coloca. Cuidado pastoral. Nossa. Paramos um pouquinho. Para ler. Não, tá bem. Olha aqui, ó. Rejane Afonso, boa noite. Janira Soares de Oliveira. Na beira da praia tá frio. Tá bem, Janira. Né? E, especialmente, então, imagina um velhinho que nem eu, né? Vou tiritintar na beira da praia, né? Graça Guterres, boa noite, paz e bem. Luiz Helena Moreira da Silveira, boa noite, aqui de Canguçu. Querida, o pessoal de São Lourenço só foi para o encontro aquele das famílias, né, sozinhos, porque faltou um trem entre Canguçu e São Lourenço, né? O trem não saiu, então a gente não conseguiu ir, né? Então, e os lourenceanos, claro que não esperaram por nós, né? Claro que eles não iam esperar pela gente, né? Marise Roveiro, boa noite, gente. Beijo, Tininha, aqui na escuta. Beijo. Marise, tá bem. Carmen Barbosa, boa noite, abraço, Tininha. Minha irmã catequista. Irmã Carmen? Não era irmã, porque é catequista junto comigo lá na comunidade. Ah, tá bem. Lá em São Lourenço? Aqui na Cristo Libertador. Isso, aqui na Cristo Libertador da Curadade. Abraço, Carmen, bom trabalho. Vanusa do Pro, olá pessoal, uma noite abençoada de encontro, especialmente porque a gente está com vocês, Vanusa, né? Com todos vocês, né? Lúcia Zanetti, boa noite. Marilane Cher dos Santos, a gente conhece essa senhora, né? A mamãe do Lupe. De alguns anos. Alguns anos. Dona Marilene. Boa noite, sejam bem-vindos. São Lourenço está presente. Também? É só o que dá, é São Lourenço, né? Felipe Oliveira Pérez, abraço para o Felipe de Bagé. Felipe Pérez, querido. É o Felipe que vai estar conosco em maio, né, o Lupe?
Tá, Felipe, um grande abraço, obrigado por ter aceito o convite que o Lupe te fez, né? Nós em maio temos uma programação especial, você não pode perder. Nós vamos passar o maio tratando do mês de Maria, mas com um viés, essa palavra eu gosto, assim, a gente na academia usa bastante isso de viés, né? Pode fazer assim, não precisa usar o viés, mas a gente vai usar bastante a questão da família no mês de Maria. Né? E a gente pediu que os padres que estão nos santuários, né? E o Felipe está no santuário de Nossa Senhora Conquistadora. Em Bagé, né? Nos falasse a respeito da mãe de cada um dos santuários, né? E de cada uma das cidades de referência, no caso Bagé. Nós vamos ter Rio Grande, nós vamos ter Pelotas numa noite. Né? Então aguardem, porque, né, o Felipe, se Deus quiser, vai fazer parte desse grupo que vai conversar conosco. Depois do Felipe, onde é que está o Felipe? Passou o Felipe. Meu Deus. Perdi. Sueli Laitsky, boa noite, trio maravilhoso. Muito bom ouvir a Tininha. Até eu tô aqui, ó, assim, atentíssimo, Sueli. Né? Que nem estava na noite que tu tivesse com a tia Bia, viu? É verdade. Eliane Silva Santana, bem-vindo, esse trio na minha casa, na paz de Cristo. De Pelotas, Nossa Senhora da Glória, Arco-Íris. Zilá Machado Vieira, que bom te ver e ouvir, Tininha. Saudades. Também. A gente está com saudade de todo mundo para se encontrar presencialmente, né? Mas como diz de aglomerar. Primeiro a vida, né? Eleni Teixeira, boa noite a todos. Um fraterno abraço para a Tininha. A Lúcia Zanetti cumprimentando. E aí a gente continua depois. Lupe, por favor, né? Eu já te passei a perna até agora, vai lá. Tininha, duas coisinhas assim que eu acho que estão interligadas, né? E que acho que vem ali pelo capítulo 8º, a questão da segunda união e os processos de nulidade. Se eu não estou enganado, a partir da Amoris Letícia também houve uma... Não vou dizer uma facilitação, mas uma agilidade nos processos ou uma abertura, né, aos casais que queiram dar entrada nos processos de segunda união, de nulidade matrimonial. Né? Como é que a gente pode entender isso? Porque até parecia assim, me lembro lá quando saiu a briga, era que parecia assim, não pode agora acabar, todo o casamento pode acabar. Não é bem assim também, né? Na verdade, né, os tribunais eclesiásticos que cuidam, né, dessa parte canônica, que é a declaração da nulidade, e aí isso tem que ficar bem claro. Gente, a igreja não anula nenhum casamento. O tribunal eclesiástico, ele declara nulo aqueles casamentos que por questões, por falhas, vamos dizer assim, né, no bom português, eles não configuraram como sacramento. Então, não é uma questão, eu vou lá pedir para a igreja anular. Não, a igreja nunca vai anular. Ela vai fazer um processo de reconhecer se houve ou não. Né? Se foi um casamento nulo é porque ele nunca existiu, porque não preencheu os requisitos necessários para ser um casamento, um sacramento. O casamento houve, mas não houve como um sacramento. Né? Por exemplo, para a gente entender, se o casal casa e um dos cônjuges não quer, em hipótese alguma, filhos, está fechada a possibilidade de filhos, é um casamento que pode ser declarado nulo. Porque a abertura para a fecundidade, a abertura para a procriação é condição e requisito essencial para a validade e eficácia plena do sacramento do matrimônio. Só assim para ilustrar, para a gente, né, um pouquinho entender. Então, o que aconteceu com esse documento? Na verdade, foi havendo uma formação maior, né, uma divulgação maior desses tribunais, e, ao mesmo tempo, as dioceses começaram a ampliar a instalação desses tribunais. Para ter uma ideia, antes acontecia um processo aqui em Pelotas e ele tinha que ser mandado em segunda instância para Curitiba. Então, era um processo que se transformava muito caro, muito oneroso e muito longo. E as pessoas acabavam desistindo muitas vezes, né? Porque não tinham condições econômicas ou porque demorava demais. E principalmente a questão de ouvir testemunhas. Imagina, tu tinha que sair, se lá no tribunal pedisse para ter que
ouvir alguém que tinha que te deslocar até lá, então era complicado, né? Agora não, agora houve, né? A Santa Sé liberou para que se tivesse a instalação de mais tribunais eclesiásticos. Não que a igreja queira, com isso, aumentar o número de declarações de nulidade, de forma alguma, né? Mas a igreja, esse olhar cuidadoso do Papa Francisco é no sentido justamente de reconhecer que quantas famílias, quantos casais que estão privados da Eucaristia, mas que já são casados no civil, né? Constituíram um novo casamento no civil, têm filhos, vive dentro de todos os padrões e todos os requisitos, né? Mas está fora dos sacramentos. Então, para esses casais, de modo especial, a igreja quer oportunizar, né? Desde que, claro, né, que esteja dentro desses requisitos necessários para a declaração de nulidade. Alberto Maffei Pistoletti, boa noite, Tininha, boa noite, Jesus. Querido! E dizendo, professora Tininha, sempre muito esclarecedora, né? Yara Cardoso cumprimentando, a prima do Lupe, a Nara Scher, sempre nos acompanhando, né, dando boa noite. A Vera Furtado, grande abraço da comunidade Espírito Santo de Santo Antônio, para a Tininha, para o Manuel, para o Lupe. O Rogério me corrigiu, né, com toda a razão, né? O Rogério Luiz Carvalho está assistindo aos meus queridos professores Manuel e Tininha, aqui de Nova Petrópolis. Gente chique é outra coisa, né? Em Nova Petrópolis, Serra, né? Na Serra, assim, lá sim deve estar um friozinho gostoso, né? Desejando saúde e muita paz para o trio de irmãos. Saudades nossas também, Rogério. Helenice Nunes Gala, saudades, o Leike e Rogério, amigos queridos. Opa, Ana Maria Dutra Garcia, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Canguçu. Patrícia Dutra Frank, boa noite, queridos. Boa noite, Patrícia. Helenice Nunes Galas, amiga querida, festejando nessa live teu aniversário. Deus te abençoe. Como assim? É teu aniversário, Tininha? Não, 15 de maio. O meu é 15 de maio. Eu acho que ela antecipou um mês, assim, né? Mas ver que é. Com carinho. Obrigada. Com carinho. Jane Molina Shore, um grande abraço a todos, em especial a nossa amiga Tininha. A Patrícia, querida Tininha, falando de família. Irmã Bernadette, Maria Bernadette, boa noite, amigos. Como é bom acompanhar vocês nessa especial reflexão e belíssima presença da nossa querida Tininha. Saudades dos belos tempos que andamos nessa querida diocese. Não fala isso. Olha que essa época do ano de pandemia, a gente está todo emocionado, né? Tu vai querer fazer a gente chorar por aqui, né? Não bobeia. Não bobeia. Beijos, Bernadette, beijos. Daisy, querida, aqui da Picrespo, da São Francisco. Daisy Rodrigues, boa noite, Tininha, Manuel e Lupe, paz e bem. Delurdes Lorena Maia, boa noite, saudades de todos vocês, nossas também. Terezinha Espinosa, boa noite a todos, saudades. Sandra Denise Bálsamo Espinosa, muito querida essa convidada, sempre disponível para nos enriquecer com o seu conhecimento, muito bom ouvi-la. Padre Martinho, um olhar fixo em Jesus com relação a essa reflexão, com certeza, Padre Martinho. Maria Fani, para a Tininha, ela deve ter mandado no coração, aqui no meu computador não aparece. A Vera cumprimentando, a Elenir Teixeira, boa noite a todos, fraterno abraço. Vera Regina cumprimentando, boa noite a todos. Maria Fani, que tema maravilhoso, como é bom ouvir a Tininha com tanto amor. É verdade, a família é muito grande, vamos nos acolhendo. Vera Regina Bueno, boa noite a todos. Janira Soares de Oliveira, nossa, que coisa boa, essas famílias abertas para os amigos dos filhos e nossos, tudo de bom. Tá bem, eu acho que tu fosse feliz assim, de colocar a questão do resumo do documento do Papa, e que bom que tu citou esses exemplos. Eu fiquei assim, voltando para trás e lembrando, né, das relações que a gente tinha com os jovens, né, especialmente lá pelo final da década de 70, que a gente reunia, né, os nossos amigos, né. Eu me lembro, não era o meu caso, que eu estava no seminário, né, mas da gurizada falando assim, olha, chegava na missa, né? Onde é que tu estava? Eu estava na casa do fulano, que a gente ficou até tarde conversando e brincando, aí um dormiu no chão, o outro dormiu não sei aonde, babá, né? E a gurizada ficava, né, pelas casas assim, né? Outros tempos, né? Outros costumes. Bom, mas hoje, né, Tininha, até com a pandemia, a situação é completamente diferente, né? A gente está vendo, e o pessoal nos conta, né, que, por exemplo, partilhando muitas vezes é a família que as pessoas têm para poder ouvir, para poder acompanhar, para fazer companhia, né? O que está acontecendo, Tininha? O que mudou nesses últimos tempos? Eu acho que o que mudou, penso eu, é que o fato de nós não podermos estar mais juntos, né, presencialmente,
despertou em nós uma consciência da necessidade do outro. E por isso a gente também está buscando muitos meios, né, de nos aproximarmos. Não sei vocês, mas eu me pego muitas vezes ligando para as pessoas para saber como estão, para trocar uma palavra, né, mandando mensagens, enfim, buscando modos de estar juntos. E uma coisa que eu descobri que eu acho que é muito boa, pelo menos, né, partilho com vocês como uma experiência muito boa que nós temos feito, né, eu e o Júlio, é ao rezar a gente trazer presente o nome das pessoas. Não só rezar assim, por todos os amigos, isso nós rezamos sempre, né? Mas começar a nomear os amigos. Falar das pessoas que nós amamos para Deus. Dizer para Deus o nome dessas pessoas, sabe? Parece que tu vai, de certa forma, ampliando esse círculo também. Porque a pandemia, ela trouxe um sentimento de isolamento. O isolamento social veio, e junto com o isolamento social, veio um certo sentimento de solidão. Né, de a gente ficar muito só, a família mais mononuclear, né? E isso, gente, nós temos que cuidar para que não se transforme, de certa maneira, num egoísmo, né? Que a gente corre o risco de, depois que a pandemia passar, a gente se acostumou tanto a ficar fechados que daqui a pouco a gente não quer mais conviver com os outros, tá bom assim? Né? Não é o nosso caso, né? Porque a gente já vai querendo logo aglomerar, né? Mas a gente tem que cuidar disso, né? E uma maneira de cuidar é a gente procurar estar sempre atento uns aos outros, atento às necessidades uns dos outros, né? Nós temos muitos irmãos em situação de fragilidade emocional, que precisam de um acompanhamento, que precisam de uma palavra, precisam de uma acolhida maior. E isso eu acho que é o documento, eu vou voltar ao documento, né? O documento, embora não tenha sido escrito no período da pandemia, mas ele é muito aberto para isso, né? Ele nos ajuda a perceber que a família de Deus somos todos nós, inclusive aqueles que não são cristãos, mas que são também imagem e semelhança de Deus, e que precisam de nós esse olhar de acolhida, esse olhar de carinho, né? E quando a gente consegue fazer isso, né? Fazer lives, tem alguns grupos, a gente faz live, a gente reza o terço junto aqui na paróquia, né? De vez em quando a gente se reúne para rezar o terço, que seja 5, 6, 10 pessoas, não importa, importa é a gente estar junto. Acho que isso a gente precisa ter muito forte, né? E eu vejo... Sim. Não fala. O Papa Francisco fala sobre, agora com relação ao documento da comunicação, o Dia Mundial das Comunicações, em gastar a sola do sapato, né? Eu acho que a gente tem que agora gastar a tecla do celular, assim, para poder chegar nas pessoas, né? Mas, e aí, Manuel, uma coisa bonita, assim, que está muito forte no documento, que o Papa Francisco reforça em vários momentos, é o modo como nós vamos chegar nas pessoas, né? O modo sempre numa atitude acolhedora, numa atitude de ouvir a realidade do outro, porque a partir do momento que nós ouvimos a realidade do outro, nós somos capazes também de escutar o apelo que o Espírito Santo nos faz. Se nós não ouvirmos a realidade do outro, a gente corre o risco de, em vez de ouvir o outro, a gente fica só falando, né? Claro, mas não escutar o que o outro tem para dizer, né? Então, das suas dores, das suas angústias, nós estamos vivendo momentos de morte, momentos, né? Não só de morte, mas muitos que ficaram com sequelas graves, né? Familiares com sequelas graves na família. Então, qual é a palavra que a gente tem para isso, né? Falar da fé, eu acho que é muito importante isso, né? Lembrar, assim, que da experiência da dor brota a experiência da ressurreição. Nós vivemos a Páscoa há poucos dias, né? E vamos pensar assim, os apóstolos, os seguidores de Jesus que viram o seu mestre crucificado. Isaías vai nos falar no servo sofredor que ele estava tão chagado que não era nem reconhecido como um humano. Então, tu imagina o sentimento de finitude que essas pessoas experimentaram quando viram o seu mestre, aquele que eles acreditavam ser Deus, e ali, naquela situação de sofrimento. Aí tira da cruz, leva para uma pedra, né, leva para um túmulo, roda uma pedra e acabou. E aí, quando eles vão buscar, e eles vão nesse túmulo para rezar para esse morto, o que eles encontram? O túmulo vazio, a pedra rolada,
E aquilo que era a morte, a morte não tinha mais domínio sobre a vida. E aí vem a grande notícia da ressurreição. Então, também acho que cabe a nós, nesses momentos de sofrimento, a gente também ajudar os nossos irmãos e irmãs a perceber quais são os sinais de ressurreição e de vida que aparecem mesmo nesses momentos de pandemia. Quantos gestos de solidariedade, quantos gestos de partilha, quantos gestos de carinho que estão se multiplicando, né? E que a gente precisa olhar para eles, para a gente não ficar olhando só aquilo que é ruim. Com certeza. Às vezes, mas aumentou o feminicídio, aumentou a violência, aumentou isso. Gente, mas aumentou muito o amor também. Vamos ter um olhar de esperançar, vamos ver as coisas bonitas que estão acontecendo. Solidariedade, especialmente. Tem tantas experiências, sem dúvida, sem dúvida. Né? Jovens têm nos ensinado muito isso também. Com certeza. Tininha, nós estamos indo quase para o final, Tininha, mas assim, quase. Zilá Machado Vieira, eu vou passar, se a Tininha depois quiser falar a respeito, porque eu acho que a tua pergunta não tem como a gente responder, porque depende de cada pessoa. O que poderia me dizer de um casal que vive junto há 10 anos, tem filhos, mas não são casados perante a lei? Essa é uma questão pessoal, é uma questão de decisão pessoal, não é de influência da igreja. Aí depende muito do seu comportamento, ela vai ter que se entender. Se ela estiver participando da vida de paróquia, vai ter que se entender com a sua paróquia, com o seu pároco, né, com o padre da sua referência. Né? Eu posso fazer só uma respostinha assim, breve, né? Sim. O Andrea Grillo, que é um teólogo liturgista italiano, ele tem um livro o nome do livro é Ritos que Educam, né, os 7 Sacramentos. E nos Sacramentos do Matrimônio, ele toma como referência um outro autor europeu, e ele vai falar assim, não modelos de família, mas a realidade familiar hoje. E aí ele vai falar que nós temos a família de fato, a família de direito e a família de mistério. A família de fato é essa situação que tu estás colocando, Zilá. As pessoas que vivem juntas, que formam família, e nós temos nas nossas famílias, né, pessoas que vivem nessa situação. Todas as famílias têm, né? Todos temos, né? É um modelo que está aí, né? E aí ele vai dizer assim, se tu quer viver 100%, vai só conviver. Então é essas famílias que convivem de fato. Aí nós temos as famílias de direito, que é aquelas que dão um passo a mais. Elas convivem e num determinado momento elas resolvem casar no civil. E aí elas dividem essa responsabilidade do casamento com a sociedade civil também, porque aí vai atrelar a questão de pensão, a questão de bens, a questão de herança, enfim, da realidade civil. E nós temos a família de mistério. O que é a família de mistério? A família de mistério é a família que convive, casou no civil, mas também casou no religioso. É aquela família que opta por compartilhar a sua vida, a sua história com os homens, mas também compartilhar com Deus, através da bênção. Então, é a família mais completa, no sentido de que ela tem o convívio, ou seja, né, o dado antropológico da convivência humana, né, da partilha, como família, tem o dado jurídico, que é a questão do casamento civil, com todas as consequências do casamento civil, mas, para além disso, tem o sacramento do matrimônio. Então, ali não é mais uma família apenas do casamento, mas é a vivência do sacramento, né? Da bênção do pai no filho pelo Espírito, né? Acho que é um pouquinho isso. Mas, como o Manuel dizia, depende muito de cada família, né? Depende muito de cada casal. Às vezes não basta só a gente falar, né? Precisa também respeitar aqui, essas posições. Zilá, olha aqui, tu recebeste uma bela resposta, porque eu até tinha me esquecido que a Tininha tinha dito que ia tocar nesse assunto, né, quando nós começamos a conversar. Né? E aí ela aproveitou, isso que é professora por excelência. Né? Tá no sangue. Obrigada, isso que é professor, né? Não é um Manuel ou um Lupe, né, da vida, né? Mas um Lupe talvez seja, né? Zilá, ela já deu, acho que, para mim, uma bela resposta. Bom, olha aqui, eu vou passar para o Lupe fazer uma última pergunta, né? Mas antes, assim, Marilanda Serpa cumprimentando, Padre Wilson Fernandes em comunhão, boa noite a todos. Dali Ferraz da Rosa, gostaria de participar para mandar um fraterno abraço para a irmã Bernadette. Olha aí, Bernadette, tem fã-clube por aqui também, viu? Coisa boa. Padre Martim Lenz, um cuidado misericordioso. Daisy cumprimentando, Neuza cumprimentando.
Neuza Ness, que alegria te ouvir, Tininha. Dona Leia, lembrando do Papa Francisco, com o seu comentário a respeito da questão da família. E aí ela termina dizendo assim: minha amada e saudosa mãe tinha um lema para nós 5 filhos: um por todos e todos por um. Os pais são nossos. Que bom. Ivonete Alves Peroba, boa noite, saudades. Ivonete, Dona Piratini. Piratini, beijos. Maria Joaquina Telesca, cumprimentando. Maria Holanda Porto da Silva, boa noite, Manuel Jesus. E Lupe, Tininha, sou de Piratini. Coisa boa. Elio Huckenbach, um abraço para Tininha e todos vocês. A Claudete também cumprimentando. O Padre Martinho. Não, peraí, Correu. Ai, que coisa triste isso, né? Essa coisa podia parar de vez em quando, né? Daí temos um grupo da comunidade onde rezamos junto todos os dias. Às 6 horas colocamos nossa vida diária na presença de Deus. Padre Martins, parabéns, Lupe e Manuel, por essa excelente partilhando, convidando a Tininha. Nosso MFC de Pelotas ficou feliz. Que bom, Padre Martins. André Klumb, Neutzling, saudades da Tininha. Nara Amaral, Nara assistindo. Martinho, abençoe, Senhor, as famílias. Amém, amém, Padre Martins. Uma boa lembrança da música do Padre Zezinho. Eu coloco depois na minha mensagem as demais mensagens, depois no meu cumprimento. Lupe, pergunta, vamos passar um pouquinho. Isso, o último comentário que eu gostaria que a Tininha pudesse trazer para nós é a respeito do papel dos idosos e dos avós nessa estrutura familiar. Então, né? Tão bonito isso, né, Lupe? É tão bonito e é tão importante a figura dos avós, né, e dos idosos, que nós vamos ter o Papa está chamando também, esse ano da família, no terceiro ou quarto domingo do mês de julho, do mês de julho, né? Nós vamos ter esse grande encontro, né, que é dos avós, né, que é justamente para valorizar. E o documento, ele trabalha essa linha também, né? Ele vai recuperar essa questão, essa dimensão dos avós, na perspectiva da família, dos idosos, né? Que muitas vezes, infelizmente, pela cultura ocidental que nós temos e que é tão frágil nesse aspecto, né? Nós não valorizamos os idosos como deveríamos de valorizar, né? Muitas vezes os nossos idosos, eles ficam quase como um peso, né? E se perde aquela beleza da convivência. Olha quando as crianças convivem com os avós, convivem com os bisos, né? Que riqueza, gente, que troca. Tem aquela cena que eu acho tão bonita, assim, quando eu vejo uma criança abraçando um idoso, porque ambos, eles são tão puros. Aquele abraço é tão puro, né? É aquele Deus abraçando o seu filhinho. E o filhinho se tornando um cuidador para o idoso também, né? Aquele que está junto. Então, acho que recuperar essa dimensão, nós como família, recuperarmos o carinho, o cuidado, mas principalmente a capacidade de ouvir os mais velhos, né? Que às vezes nós não ouvimos o suficiente, né? Ouvir essa sabedoria, que às vezes não é sabedoria do banco de escola, é a sabedoria do banco da vida, da estrada da vida. Que não é banco, né? Mas a estrada, de trilhar a vida, né? E que nos trazem lembranças tão bonitas. Eu tenho lembranças tão bonitas dos meus avós, né? Dos avós de sangue, daqueles que eu conheci, que foram só 2, né? E outros já tinham falecido, mas também outros avós que foram fazendo parte, né, dessa grande família, foram agregando, né? E que bom, não, pode falar. Não, que bom mesmo. Porque eu agora estou falando, me bateu a lembrança, assim, eu não conheci meus avós assim tão bem, né? Mas do meu pai e da minha mãe junto com os netos, né? É uma lembrança aí, um momento bonito, né? Eu curto muito a sobrinha. Eu não tenho netos, né? Porque nós não temos filhos, mas temos sobrinhas netas, né? E são umas alemoas lindas, né? A mais velha tem 10 e a mais nova tem 2. Então, para todas essas faixas etárias, né? São os nossos xodós. São os netos do coração. São os netos do coração. É verdade. E agradecemos aos as irmãs que dividem conosco, que né? dividem com a gente, carinho, né? Aos netos. Aliás, o Lupe tem um menininho, como é o nome dele, Lupe? Pedro Henrique.
O Pedro Henrique, né, que a maior parte do tempo fica com eles, né, que eles estão ajudando a cuidar, né, e eu fico pensando, eu digo, o Pedro Henrique vai ser tão filho deles quanto dos pais propriamente dito, né, e isso fica pro resto da vida, né, esse convívio fica São pro resto da laços, vida. né? São vínculos São que laços. permanecem. E aí, vai dizer que isso não é família, né, quer dizer, não Claro é um que laço é. próximo de família? Com certeza, né. Liane Lourenço, boa noite, paz e bem, muito bom te ouvir, Tininha. Faz lembrar os velhos tempos e bons momentos no Conselho de Leigos. Poxa, né? Ô tempo, hein? Ô tempo bom. Cleusa Maria Farias, Paróquia Santo Cura d'Ars, boa Terezinha! noite. Boa noite, Tininha, Manuel Lilupe, tema muito bom. Tininha, como sempre, esclarece com simplicidade e didática. É professora por excelência, né? Só podia ser. Fazer, né? Gerda Scher, paz e bem, boa noite. Daisy, olá, sou avó. Daisy, também não precisa te exibir, Daisy, né? Não precisa te exibir. Mara Cielo, boa noite de Dom Pedrito. Vera Emília Pritch assistindo. Sérgio Weisman, sou avô. Melhor abraço advém dos netos, os quais eu amo de paixão. Todos nós, assim, seja netos físicos, né, biológicos, ou sejam netos do coração, né, aqueles que a gente de alguma forma adotou, a gente ama de paixão, né, não adianta. Maria Fani, eu convivo com meu neto de 25 anos, é maravilhoso, somos 3 gerações. Que beleza a todos que têm, né, os filhos ou os netos próximos, né. Bom, agora sim, agora, né, encerrou, já são 1h03 minutos, né, e agora nós vamos para o final, né, com aquela ideia de que, né, fica um gostinho de quero mais, né, a Tininha volta, se Deus quiser, em alguma outra atividade, né, mas a gente está encerrando por aqui. Nós vamos deixar a Tininha por último, porque a Tininha tem a oração que ela disse para vocês que ia fazer no final, né, que é uma oração tirada da exortação do Papa. Então, Lupe, tu é o primeiro. Bom, muito obrigado, Tininha. Foi uma satisfação enorme poder te escutar e participar contigo, ter a tua companhia nessa noite. A todos que participaram conosco. Eu acho, Manuel, que o negocinho aí, a listagem rodou, porque nós temos várias, muitas mensagens. Depois a gente agradece a todos que mandaram mensagens. Eu gostaria de convidar, amanhã nós teremos uma live muito especial, uma live de formação, preparando o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Essa live vai ser em parceria da nossa arquidiocese com a Diocese de Bagé e a Diocese de Rio Grande, também com o apoio da PASCOM estadual, da Livraria Santa Rita aqui de Pelotas e da Universidade Católica, com o professor Manuel Jesus, né, presença confirmada, e também a presença confirmada de Dom Carlos Rômulo, bispo referencial para comunicação, conhecidíssimo nosso aqui da nossa arquidiocese. Então, isso. Nós teremos amanhã, vai ser a transmissão aqui pela página da Arquidiocese no Facebook, às 20 horas, às 8 da noite. Então, todos são convidados. Lembrando, para quem é esse encontro? É só para quem é da PASCOM? Não. Esse encontro é para todos que fazem comunicação na igreja e fora da igreja. Quem é que faz comunicação na igreja? Quem é da liturgia, quem é da catequese, quem é da pastoral social, quem é da pastoral da saúde, pastoral do dízimo e assim por diante. Movimentos, né? E assim, todos são convidados a participar. Também são convidados jornalistas que queiram nos acompanhar para conhecer um pouquinho dessa mensagem do Papa. Semana passada, Manuel Jesus fez uma apresentação ao Estado, né, para os bispos, e nessa semana, então, ele vai estar fazendo essa apresentação da mensagem do Papa, com também a participação de Dom Carlos, a nossa província eclesiástica aqui de Pelotas. Então, todos são convidados. Na semana que vem, deixar já o convite, nós vamos atravessar a Lagoa, nós vamos a Mostardas, nós vamos conversar com o padre Andrei, conversar um pouquinho sobre como está sendo a ação pastoral durante esse tempo de pandemia lá na paróquia de Mostardas. Então, uma bonita mensagem que o padre Andrei e muitos testemunhos muito especiais que ele vai estar trazendo, partilhando conosco. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Manuel. Olha, endosso, né, isso que o Lupe disse, o convite para a próxima quarta-feira, né, com o Andrei, porque
nós vimos tentando, e aí conseguimos hoje pela manhã confirmar, né? O Andrei tem postado uma série de matérias a respeito da atuação dele enquanto pároco agora durante esse tempo da pandemia, né? Então ele tem um testemunho vivo assim de acompanhamento das famílias, né, que estiveram doentes, das famílias que estiveram enlutadas, né, e assim por diante. Então acho que vai ser um belíssimo testemunho. O Andrei vem desde o início da pandemia fazendo um trabalho de comunicação bem forte na sua paróquia, e eu acho que a gente precisa acompanhar também, né? Então, bem como disse o Lupe, né, a gente vai atravessar a lagoa para poder conversar com ele. Eu estou sempre trocando as paróquias dele, né, mas é Mostarda, né? Eu sempre digo que é São José do Norte. Mas também, geograficamente, para mim, eu confundo São José do Norte com Santa Vitória do Palmar e assim por diante, então, né? O meu mapa é meio guenzo, né? O meu mapa é meio guenzo. E essa porcaria aqui, né, já que o Lupe estava falando, né, a gente não consegue domar essa coisa aqui no computador, né? Ele está sempre disparando, né? Não tem freio que segure essa coisa, né? Mas olha aqui, pode ter certeza, a Tininha vai depois ver todas as mensagens, né? Então ela vai acabar recebendo, né? Então o pessoal que não foi citado aqui, pode ter certeza que a Tininha vai ver depois, tá bem? Olha, eu só queria fazer um breve comentário. Eu disse para vocês que o Andrei tinha me sugerido o filme, não é um filme, né? É um documentário, Legado Italiano, que está na Netflix. Né? Quem puder acompanhar ou quem quiser acompanhar, é um filme muito interessante, assim, um documentário. Por quê? Né? Porque traz um pouco das origens, assim. Né? Os italianos que, na verdade, foram mandados para fora da Itália, né? Porque era massa de exportação para poder, né, negociar com outros países. Lá tinha pobre demais, aqui o Brasil precisava de mão de obra. Né? Assim como vieram os negros, assim como vieram os outros povos, e que fizeram o que nós temos hoje aqui no Brasil. E é tão bonito isso da gente aprender aonde é que se formou a nossa cultura, e cultura entre aspas, porque a gente hoje, infelizmente, perdeu até essa noção de cultura, né? A gente nem tem mais essa noção de cultura. Mas que bom se a gente pudesse descobrir. E para conhecer um pouco dessa origem italiana, esse material é excelente, né? O Andrei estava sugerindo, e eu acabei, por curiosidade, vou dar uma olhada. E gostei muito, assim, acho que a gente se identifica em algumas coisas, a gente vai olhando, né, para nós mais antigos, a gente redescobre assim os lugares do interior de Canguçu, de São Lourenço, de Piratini, de Jaguarão, né, e assim por diante, de todos os municípios. Então, a gente precisa olhar para as nossas origens, né? Se a gente quiser construir uma sociedade futura, a gente tem que saber de onde é que a gente veio, né? E eu acho que essa é uma mensagem bonita desse documentário. Então, se você puder assistir, né, assista. E Andrei, obrigado pela dica. Realmente foi uma riquíssima dica. Minha irmã Tininha, por favor. Então, gente, é sempre uma alegria, né, podermos estar juntos, refletindo e avançando na nossa fé, acho que solidificando a nossa fé, de modo especial nesses tempos de pandemia, né? Eu costumo, quando eu assisto o programa, né, eu sempre costumo dizer bem-vindo à nossa casa, né, para aquele que está falando. Então, hoje eu vou dizer o contrário, né, vou dizer obrigada por ter nos recebido na casa de vocês, né, e ter podido fazer parte da família de vocês nesse momento. E eu queria concluir a fala com a parte final do parágrafo 325 do Amoris Laetitia, que é justamente o parágrafo que encerra o documento, e que diz assim, e eu queria terminar para que a gente pense nisso, tá, gente, como uma palavra de esperança para todos e para cada um de nós. Avancemos, famílias. Continuemos a caminhar. Aquilo que se nos promete é sempre mais. Não percamos a esperança por conta dos nossos limites. Mas também não renunciemos a procurar a plenitude de amor e comunhão que nos foi prometida. Que a gente continue firme e com o olhar posto no sonho de Deus para todos e para cada um de nós. É tempo de esperançar em meio a tanto desesperança, né? Que a gente seja profetas da esperança e da alegria. E eu convido vocês para que possamos fazer uma breve oração. Quem estiver ouvindo junto com outros familiares, que puder dar as mãos, né? Puder trazer à mente, né, a memória, a lembrança, as pessoas que fazem parte da nossa caminhada, de modo muito especial, as famílias que perderam entes queridos nesta pandemia, as famílias que estão
com membros da família, né, infectados, ou seja pela pandemia ou por outro tipo de doença, né, passando por alguma dificuldade, vamos pedir que a Sagrada Família volva sobre nós o seu olhar, dizendo juntos: Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculo de orações, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Que Nossa Senhora de Guadalupe abençoe e proteja a todos e a cada um de nós. Abençoada semana a todos. Amém. Amém. Obrigado, Tininha. Obrigado, Lupe. Obrigado, minha amiga. Obrigado, meu amigo, né? Minha amada, meu amado, né? Como diz a Maria Fani, né? Mas amigos, né? Que bom que vocês nos receberam na sua casa, como disse a Tininha, né? Nessa noite, né? E que seja realmente uma semana de esperança, tá bem? Deus abençoe. Deus o abençoe. Deus nos abençoe. Nos abençoe. Grande abraço, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Certo. Tchau, tchau, gente.